resoluções do Conselho Nacional de Arquivos na área dos documentos que já nascem digitalmente. Tá? Só uma observação no caso das ouvidorias. Desde o final do governo César Maia, o arquivo abriu um processo e enviou à Ouvidoria Central com a nossa preocupação da perda dessas informações. Que primeiro, naquela época, a gente era regido por uma outra lei, enfim, a 11.111 estava em vigor e tinha toda uma questão de sigilo que não nos cabe, mas no processo a gente dizia que nós não tínhamos interesse em saber a identidade das pessoas que faziam, mas sim poder tabular, né, aquelas informações para o futuro. Que um pesquisador quisesse, daqui a 50 anos... Vamos fazer um parênteses. Existe uma documentação no Arquivo Nacional e na Biblioteca Nacional de cartas que as pessoas escreviam para o Getúlio Vargas, pedindo coisas. Para mim a ouvidoria. Nesse sentido. Então eu ficava pensando, conheço um historiador maravilhoso que fez um livro sobre essa correspondência, e se ele quisesse fazer agora, ele teria que recorrer a essa documentação eletrônica. Então a minha vontade de que a gente pudesse preservar isto para que, se quisesse fazer uma demanda de qual eram os pedidos feitos daqui em tal região e tal, eu nunca recebi um retorno disso, né? Se colocavam questões técnicas, mas eu acho que hoje a gente vive um outro momento, até porque o IPLAN tem estado muito próximo do arquivo. A gente teve uma reunião com o presidente do IPLAN na semana passada, onde ele fundamentalmente entendeu que o Arquivo Geral da Cidade e o IPLAN, a empresa de informática da prefeitura, tem que andar absolutamente juntas, uma retroalimenta a outra, mas eu também tive sempre essa preocupação. E talvez agora, a gente fazendo um trabalho mais de formiguinha, consiga fazer essa sensibilidade de trazer esses acervos. Não que sejam necessários que eles estejam fisicamente aqui, mas se vocês olharam no vídeo, o arquivo recebeu um financiamento interessante da FINEP alguns anos atrás. Podemos comprar um storage relativamente robusto, onde é capaz de guardar essa documentação. E aí, só voltando um pouco para o senhor nessa questão da sensibilização, às vezes eu ficava me perguntando se valia mais a pena sensibilizar o chefe da pasta ou os senhores. E eu acredito ainda que é mais importante sensibilizar primeiro os senhores e depois o chefe da pasta. E aí o senhor vai entender um pouco no decorrer do workshop quais são as estratégias que o arquivo está tentando empreender para, agora estando na Casa Civil, poder sensibilizar o gestor, seu chefe, o chefe de muitos de vocês aqui, da importância de empreendermos essa gestão documental, como essa parceria é importante. E também trabalhar nessa noção de que somos uma rede. Se nós aqui não pactuarmos no final desse dia que trabalharíamos de forma conjunta, estaremos aqui daqui a um ano fazendo um terceiro workshop de sensibilização, sem ter tido muitos avanços. Lógico que o arquivo tem a esperança de que, se 83% da administração municipal se inscreveu para vir a esse workshop, que a gente possa ter o final desse processo concluído. Se eu tiver 70% das pessoas, das entidades no ano que vem, eu acho que é para a gente comemorar com um prosecco, assim, em alto estilo. E eu acho que esse deve ser o nosso desafio, né? Da gente se retroalimentar o tempo todo. Mesmo que, em determinado momento, vocês acharem que está fraquejando, que a gente volte a se encontrar em pequenos workshops pontuais, que volte a dar esse gás, que é um gás que tem que ser permanente, né? E que, enfim, como todos nós temos limites em todos os órgãos, a gente vai ter que fazer esse trabalho eternamente. É um pouco do que eu quis falar no começo, do que a gente está tentando pactuar aqui, são políticas públicas que independam do chefe da pasta, né? É uma rotina que o governo federal, o governo estadual e os governos municipais têm que empreender, que independente de quem esteja na chefia daquela secretaria, o trabalho de gestão caminhe, como vários outros programas nas esferas de governo caminham, independente do chefe da pasta, né? Então, acho que o maior objetivo desse workshop hoje é isso, que vocês consigam entender e pactuar conosco que o arquivo sozinho, sem vocês, não é capaz
de fazer gerir 25 quilômetros, 30 quilômetros, ou sei lá quantos quilômetros a gente já tem nesse momento de documentos a serem tratados. É um pouco nesse espírito que eu gostaria que nós passássemos o dia de hoje. Por isso que eu achei que a fala da Ana Celeste seria muito importante, porque acho que a Ana traz esses dois lados. Alguém que está há mais de 30 anos no Arquivo Nacional, né, exatamente nesse lugar da gestão, e pode dizer para vocês assim, das alegrias de tabelas publicadas e também das muitas frustrações de não conseguir, né? Acontece. E também desse lado de uma professora universitária que é capaz de refletir na sua tese de doutorado sobre o seu próprio trabalho, fazendo críticas. Olha, o que a gente conseguiu e o que a gente não conseguiu. Né? Então eu achei que isso poderia nos ajudar a saber que não tem problema que a gente esteja no fundo do poço. Eu sempre digo que no fundo do poço tem chão. A gente senta, respira e levanta. E o pacto nesse workshop é isso. Vamos sentar, respirar e tentar levantar. Juntos. Mais que isso a gente não pode fazer. Então eu queria agradecer muito as palavras da Ana. A palestra dela vai estar online, que o Anderson vai botar no máximo até segunda-feira, que a chefe dele é uma pessoa cruel, e o canal está aberto. A gente pode também fazer outras sessões como essa com a Ana e com outras pessoas, caso seja do interesse de vocês. A gente faz uma parada para um café de uns 10 minutos, onde as pessoas que ainda não assinaram possam fazer a assinatura de presença, enfim, e aí a gente volta para continuar esse longo dia, tá bom? Muito obrigada.